Oi pessoal, tudo bem? Jessé Maia de Oliveira aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui. Inscreva-se e obtenha atualizações de nossos vídeos. Favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você obter notificações de materiais atualizadinhos, bonitinhos, faz aquele uhul! Fantástico! Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e este é o nosso momento de poesia aqui no Praia Clube São Francisco para cobrirmos a Feira Literária de Niterói. Bora dar uma olhada no que tem lá dentro? Então, bora lá, galera, girando, girando, girando. Força Maria, roda o avião agora. A Maria é da Granja Espinosa, isso mesmo. É da Rua Colonial 1, Casa 6, do bairro do Gramadinho. Maria é aquela senhora que tem 8 filhos. Muito bem, gente. De um lado, temos uma antologia que entra na lista dos proibidões de determinados políticos. E aqui nós temos Dramalhama. Seria uma espécie de um dramalhão mexicano na vida de alguma garota? Quem vai nos explicar isso é Larissa Rumiantsev. Acertei teu nome, não acertei? Falou certinho o nome. Tem também o Quando a Lenda Ganha Vida, que é um apanhado de contos inspirados em lendas do folclore brasileiro, onde eu escrevo sobre um encontro entre o Boto e a Yara, nadadeiras e barbatanas. Fala sobre a Lhama agora, vai. Dramalhama é o meu romance de estreia. É a história da Júlia, uma garota que ela sempre sonhou em fazer intercâmbio. Ela sempre ouviu as histórias da mãe dela que fazia intercâmbio, e aí ela tem a oportunidade de fazer, ela consegue convencê-la pelo cansaço a ir para um outro país. Ela vai para os Estados Unidos, só que ela vai parar em Oregon, e que é conhecido pelo ar livre, pelas atividades ao ar livre, acampamento, e logo ela que nem gosta de mosquito. O que a Lhama tem a ver com Oregon? A lhama é porque ela vai parar na casa cheia de animais, inclusive lhamas. É uma família que vive em função da criação da lhama, vive em função de várias manias deles. Coleção scrapbook e criação de lhamas, que eles levam para feiras agropecuárias, fazem elas fazerem truques, fazem coisas com o pelo delas. Vive em função delas, mas só que sem nem levar em consideração que as lhamas mesmo não são nem dos Estados Unidos, são do Peru. Então é uma comparação com as próprias intercambistas, a Júlia, Saori e Karen, que vão parar nessa casa, caem de paraquedas ali por causa do intercâmbio, e eles não perguntam muito sobre elas, só estão interessados no trabalho que elas fazem de domésticas. Nem é para ganhar dinheiro, é meio que um favor. Eles botam elas para fazer trabalhos tipo capinar o jardim, carregar feno, ajudar a limpar a lhama, essas coisas, mas sem agradecer. Para eles é um favor. Só que as meninas já pagaram caro pelo intercâmbio, não é um favor. Tu colocou uma Saori aí na história, alguma coisa a ver com os Cavaleiros do Zodíaco? Pior que não, eu nem via Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro de alguma coisa. Saori era uma pessoa que eu conheci num outro intercâmbio. Eu conheci uma menina esse livro aqui é inspirado em fatos reais, mas o nome da minha amiga foi mantido em sigilo. Eu troquei nomes até para poder ter a liberdade de criar uma nova história, um novo final, né? Que é nosso, como autor, é o nosso privilégio poder inventar um novo final para nossa vida. Aí, gente, em nenhum momento ela vai para o Peru, ela está sempre nos Estados Unidos buscando seu intercâmbio, mas, pelo amor de Deus, a vida dela é um dramalhama mesmo. Agora, o que é esse dramalhama? É só pegando o livro para poder ler e saber. Larissa Rumiantsev, muito obrigado. Muito obrigado, tchau. E obrigada pela oportunidade de falar sobre o meu livro no seu canal. Muito obrigada. Valeu, valeu. Não se esqueçam também de Indestrutível, em que ela aparece na coletânea, né? Dentre vários autores. E aqui, Quando a Lenda Ganha Vida. É isso daí. Valeu! Muito obrigada. Um romance policial à la Agatha Christie. Um thriller de suspense. E mini-contos em que você banca apenas um conto. Tá lá a capa antiga do livro, a capa atualizada é essa, e ela vai falar sobre cada um deles aqui. Gabriela Leão, tudo bem?
Olá, tudo bom? Tentativa, na verdade, é um infanto-juvenil que eu escrevi quando eu tinha 15 anos. Então, os personagens principais ficaram com 15 e 16 anos. É bem molde de Agatha Christie, que era a minha inspiração na época que eu mais lia, né? Aí foi bastante referências. Aí são duas famílias que vão passar as férias de verão na casa de uma terceira família. Estão lá vários dias quando um homem e uma mulher, tarde da noite, dividem uma garrafa de vinho que estava envenenada. Ela morre e ele não. Ele aparentemente sofreu algumas tentativas de assassinato aí. E aí chega a polícia para tentar desvendar o crime, mas os filhos, a filha dele e o filho dela, também tentam fazer a própria investigação. Eles vão pegando conhecimentos que eles têm sobre o pai e a mãe e vão tentando eles mesmos descobrir o que aconteceu, para quem era essa garrafa de vinho, como ela foi envenenada. Se a Mulher no Lago é um suspense um pouco mais recente, que eu escrevi em 2017. Nesse ano ele até foi premiado pela FURB, a faculdade lá de Blumenau, no concurso de literatura como melhor romance. Hoje aí, representando o conhecimento, a sabedoria. Exatamente. Ele é mais adulto, o público-alvo já é adulto. Ele é sobre um jovem que, quando tinha 8 anos de idade, encontrou um corpo sem saber. Ele estava num hotel com a família, passeando sozinho, encontra uma mulher deitada num barquinho dentro do lago, que era da propriedade do hotel, onde só a família dele estava hospedado. Quando ele, anos depois, entende que ela tinha sido assassinada numa leva de assassinatos, ele resolve tentar entender quem era ela. E vai vendo que ela era não só amiga do pai, amiga da tia, como conhecida da família inteira e trabalhava para a família dele. Então, com todo esse contexto, com esse assassinato que nunca foi resolvido, ele vai perguntando, vai fazendo sua própria investigação com a ajuda de um amigo, do delegado que trabalhou no caso na época, e vai tentando descobrir o que aconteceu. Ele ressurge com esse assassinato muito esquecido e retoma a investigação com o lugar privilegiado de dentro da família, que tem muito mais informação do que a polícia tinha na época. Um conto por um conto, vamos lá. São continhos que eu escrevi ao longo do tempo, tem vários gêneros diferentes, então a gente tem terror aqui, tem fantasia, mas também uma pegada meio terror, e esse que é quase uma poesia de romance, fala sobre saudade. Todos eles mini-contos, né? Todos eles mini-contos, tem 10 páginas, 15 páginas, por aí. É só uma coisinha rápida para você ter um gostinho da minha escrita. E tem um joguinho de RPG aqui também, a Elfa, o Homem, a Ordem, né? Que foi, na verdade, eu tava jogando RPG, Dungeons and Dragons, com um grupo de amigos. E eu criei a personagem pra jogar, obviamente, e comecei a gostar muito da história dela. Resolvi, vou escrever a história dela, de origem. Dungeons and Dragons, Caverna do Dragão, né? Exatamente. Aí eu fui escrevendo, quando eu vi já tinha 50 páginas, eu falei, bom, vamos deixar isso uma historinha completa, né? Aí terminei de escrever, aí tem todo o passado da personagem antes do jogo começar, que tá disponível no Wattpad. É só a pessoa chegar aqui, copiar o QR Code e pegar para poder ler, né? Exatamente, aí fica de fácil acesso para todo mundo. Meu plano é também uma hora entrar na continuação de quando a gente realmente começou a jogar, a história do jogo. Aí daqui a pouco vai sair isso. Tá aí, gente. Um conto por um conto, Elfa, o Homem e a Ordem, a Tentativa e a Mulher no Lago. Essa é a capa que tá valendo, a outra tá lá antiga, o prêmio que ela conquistou através desse livro merecido. Muito obrigado pela sua participação aqui. Gabi Leão. Muito obrigada, é um prazer. Valeu. Gente, olha só isso daqui. Será que trata-se de uma verdadeira história para ninar? Porque dá só uma olhada nisso daqui. Isso aqui é um livro que ele não é feito de papel, galera. Ele é feito de pano. Tem uma finalidade interessante. A pessoa lê a história e vai dormir daqui a pouco. Porque pode se chamar de um livro travesseiro. Isto daqui. Aqui, ó. Um olhar pela janela do meu lugar de memória. Mesmíssima coisa. Abre aí pra gente ver, vai. Ela separou fotos, ela escreveu de próprio punho e produziu um trabalho literário aqui, aliás, é bastante pitoresco. Um olhar pela janela do meu lugar de memória e esse outro aqui, um olhar apaixonado e poético pela janela da minha sala de aula. São títulos ou são redações, hein, Alessandra Honorato? Boa noite a todos, meu nome é Alessandra Honorata.
e eu primeiro produzo meus livros em tecido, porque é a forma que eu tenho de expressar minha relação afetiva com a leitura, com a escrita. Eu quero dizer para vocês o que uma professora, um livro e uma sala de aula pode fazer através da literatura. Essa foi a primeira história que eu escrevi e foi publicada. Ela fez parte da minha monografia Guaxindiba, Beira de Rios de Memória, para a conclusão do curso de Pedagogia na UF. Eu levei essa história para as escolas públicas de Guaxindiba e nós contribuímos para que as crianças refletissem sobre essa comunidade de forma crítica e encontrassem caminhos para nela intervir. Nós fizemos, a princípio, um abaixo-assinado reivindicando uma praça para aquela comunidade, né? E tu disse que apareceu até no RJ Móvel, não é isso? Isso aí. Suzana Naspolini foi lá? Isso, olha só, nós fizemos com as crianças, a princípio, um abaixo-assinado pedindo uma praça para a comunidade. Depois nós entregamos esse abaixo-assinado na prefeitura, que fez a praça na localidade, que não tinha praça, mas foi construída a partir da reivindicação das crianças. E depois isso contribuiu para que nós montássemos uma biblioteca comunitária no bairro, que se tornou posteriormente ponto de cultura e ponto de leitura de Guaxindiba. Hoje esse material se encontra no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social da Comunidade, e contribuiu para o que a gente pode chamar de uma formação de uma identidade social positiva para essa comunidade, que só era reportada na imprensa por seus aspectos negativos. Então, esse trabalho contribuiu para que essa comunidade saísse na imprensa, no RJTV, no Canal Futura, Jornal São Gonçalo e Jornal Extra, não só por os aspectos negativos, mas por esses aspectos positivos, sobre o que uma professora pôde alcançar junto com sua turma de alunos, e o seu livro, onde eu conto a minha história da minha infância vivida no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, dialogando com a história do início da formação do município. A mensagem que eu quero passar com isso, que eu passei para as crianças, nunca devemos ter vergonha de onde nós saímos, das nossas origens, de onde nós fomos, de quem nós somos. Aí, gente, olha só, na íntegra para vocês, um pouquinho do que a educação, um trabalho de faculdade, o ofício, enquanto professora, é capaz de fazer para transformar não a realidade das crianças, mas também a realidade do bairro onde ela reside. Tá aí para vocês o livro Almofada, um livro totalmente artesanal, esse trabalho orgânico aqui, um olhar pela janela do meu lugar de memória e ali um olhar apaixonado e poético pela janela da minha sala de aula. Ali, certamente uma interação de professora para com os alunos. Isso aí. Nesse segundo livro, né, eu faço uma poesia para cada um dos meus alunos. Todo ano eu faço isso, uma forma de homenagear meus alunos. Sempre no final do bimestre, quando eles vão receber as provas, as atividades avaliativas, eu chamo eles à frente na sala de aula, leio a poesia para eles, faço essa homenagem para eles e entrego, né, as atividades que nós produzimos durante o trimestre. É uma forma da gente valorizar a escola pública, a educação, o trabalho do professor e mostrar as coisas bonitas que acontecem dentro da escola. Nós sabemos que nós, professores, passamos, sim, por muitos desafios na nossa prática, né? Na nossa sala de aula, a educação pública tem muito a melhorar. Não estou negando essas dificuldades, não, mas também estou dizendo as coisas maravilhosas que nós, educadores, conseguimos fazer, apesar de todas essas dificuldades que nós encontramos no dia a dia no nosso trabalho. Alessandra Honorato, muito obrigado pela sua entrevista aqui com a gente, tá? Tá, muito obrigado, e eu deixo essa mensagem para vocês: nunca desistir dos seus sonhos. Valeu! Cores em você. Isso é o que a gente chama na fotografia de Tilan Pink. Aqui existe todo um tom azul, como também existe um tom arroseado. E esse tom arroseado que daqui a pouco está se espectrando em todas as cores do arco-íris, porque a Clara Artemis, olha só quem é ela, explorou um pouquinho da temática LGBT num livro de romance.
Oi, tudo bom, pessoal? Meu nome é Clara Artemis, eu sou autora de romances LGBT masculino, que eu gosto de chamar de boys love. Ai, que delícia! Então, Cores em Você é um romance LGBT masculino que ele foca no amadurecimento do personagem. Ele explora toda a vivência dele, desde quando ele descobre que é gay e por tudo que ele acaba passando por isso. O medo de ser descoberto gay, o medo da família, dos amigos saberem quem ele é e também situações que todo mundo vive, como traição, ele é enganado. E o livro narra a jornada dele por sua vida, passando até ele conseguir amadurecer e conseguir se aceitar como ele é. Tá ok, gente. Um pouquinho desse livro aí para vocês que quiserem conferir, no Amazon tem para vocês pegarem através do Kindle Unlimited. Cores em Você, de Clara Artemis. Amor cura ou destrói? O amor, ele muitas e muitas vezes acaba se tornando eivado de preconceitos e eivado, na maioria das vezes, de barreiras. Muito obrigada. Obrigado você pela atenção. Boa noite. Valeu. Olha só que gracinha esse bonequinho, galera. E aqui? Esse é o nome dele? Bimbo, meu amiguinho. Olha só como é que é o comportamento do bonequinho ao longo da história. Este bonequinho que foi criado por ninguém mais, ninguém menos do que João Vitor. Tudo bem? Tudo bueno, boa noite. É um prazer estar aqui na Affinity. E pela primeira vez, expondo meu trabalho, Bimbo, meu amiguinho. Uma história bastante interessante, que fala de dois temas. O pesadelo das crianças e o xixi na cama. Então, a área de saúde e medos e pesadelos. Graças a Deus, eu acho que eu atingi os corações, inclusive, dos pais, a sensibilidade dos pais, porque é uma história bem simples e educativa. Ele mora embaixo da cama, traz uma máquina que fabrica sonhos para as crianças e assim ele consegue afastar o pesadelo, que é o bicho-papão e outros bichos mais. Só que alguém faz xixi na cama e daí, claro, que molha o nosso amigo, né? Nosso personagem. Ele, como veio do mundo encantado, não sabe o que está acontecendo, ficou triste, queria até ir embora. Só que alguém falou para ele que não são todas as crianças que fazem xixi na cama, que são apenas algumas. E assim ele ficou cuidando das crianças. Daí eu estendo o livro também, faço um alerta aos pais, falando sobre, para ter um pouco mais de atenção. Uma coisa meio He-Man, né? Meio He-Man, meio She-Ra. É isso. E essa parte é interessante para os pais. Muitos não sabem, que xixi na cama é normal, blá, 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 blá. Mas não é bem assim. Dentro desse comportamento da criança, né? Pode ter um início de uma doença, né? Que vai vir para a fase adulta, né? É médico por profissão, né? Isso. A origem sempre é lá na criança, né? Urologia, né? Isto, exatamente. Todos os nossos problemas têm como base, geralmente, a infância. Um trauma de infância, alguma coisa, né? Então, os psicólogos, aquele que é profissional mesmo, ele vai buscar na infância alguma coisa que aconteceu com a criança, né? Com o paciente que ele está tratando. Então, esse livro aqui vem ajudar um pouquinho a primeira parte da infância da criança. Bom, um pouquinho de autoajuda aqui para vocês, com Bimbo, o Mago dos Sonhos, o Duende Encantado da Garotada, aqui para vocês, sendo inclusive representado por esse belíssimo boneco aqui. Tá ok. João Vitor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, tá? Um abraço a todos. E vem aí o segundo livro, que é Bimbo Vai à Escola. E já está também escrito na graveta, tá prontinho para ser lançado mais tarde. O terceiro, que é Bimbo na Adolescência. Então são 3 livros com um título variado, né? Na verdade, é a continuidade aí da franquia Bimbo, né? A continuidade desse mágico personagem. Tá ok. Bimbo vai virar até filme.
teatro. Já estão querendo fazer um teatro dele, da historinha. E posteriormente vem o filme. Já tem a música, que eu fiz a música. Canta aí pra nós, canta a capela aí, a música do Bimbo, vai. Eu sou um homenzinho e sou tão pequenino. Eu moro debaixo da cama e sou teu amiguinho. Eu que faço sonhos pra você sonhar e trago as estrelinhas pra você brincar. Mas estou tão triste e muito magoado, porque todos os dias acordo todo molhado. Mas estou tão triste e muito magoado, porque todos os dias acordo todo molhado. Por que será? Porque as crianças não vão mais ao banheiro antes de dormir pra fazer xixi. Porque as crianças não vão mais ao banheiro antes de dormir pra fazer xixi. Tem que fazer xixi antes de dormir. João Vitor, obrigado, meu filho, pela tua participação. Abração a todos. Valeu. Olha só o aviãozinho e olha só o molequinho que vai a voar nele, que não é o Heré, se chama Arthur. E ele é um aprendiz de Santos Dumont, Bia Batista. Quase isso. O Arthurzinho é um menino de 7 anos de idade que gostaria de chegar na Lua. E aí ele pensa em construir o seu avião com madeira. Não dá muito certo, né? Mas vai fazer a nave interestelar do Chaves, né? E vai ligando e desligando a chave de força. Pronto. Agora sim. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ele não consegue construir o avião dessa forma. E aí aparece uma avó que ele tem, mas mora distante, e aí ela ensina para ele que, para ser um astronauta, ele precisa primeiro aprender algumas lições, inclusive usar a imaginação, ou seja, ele não precisa de um avião para voar, basta usar a imaginação. Principalmente a inteligência. Tá aqui, gente, esse Einsteinzinho aparecendo aqui Nas Asas da Imaginação. Inclusive você tem mais um romance aqui, né, que é o Adoro-te, que inclusive foi esgotado. É a sua parte adulta aqui. É algum 50 tons de cinza? O que é? Romance virtual. O que eu busco passar para os meus leitores? É possível amar uma pessoa que você nunca viu pessoalmente? Não sei. É possível, é possível. É possível, gente. Tá bom. E aí eu trabalho o dia a dia, o conhecimento, o amor surgindo. E tem um segredo nesse livro que eu só descubro, as pessoas só descobrem no final, eu não posso dar spoiler. Mas é bem romântico, tem um hot bem levezinho, mas é mais... Tá no Amazon? Tá no Amazon? Tá na Amazon e tá em físico pela editora Sonho de Livro. Tá aí, gente. Adoro-te, que não tem aqui. E Asas da Imaginação, Bianca Batista. Obrigado, meu amor. Obrigada a vocês. Até a próxima. Valeu! Olha quem tá aqui comigo. Eu amava como amava alguma flor. Osvaldo Montenegro, tudo bem? Não. Davis Foz, tudo bem? Tudo ótimo, irmão. Obrigado aí pelo carinho. É um prazer falar com você. Fala um pouquinho sobre o seu livro, 1000 Cartas, um Amor. Trata-se de um romance infanto-juvenil ou não? Um romance adulto? Qual é a fase da vida do personagem aqui? Então, a história serve para todas as idades, todos os ciclos de idade, de fases. Porque assim, a história começa na adolescência, ele se apaixona loucamente por uma menina, só que ele nasce com um distúrbio, uma doença, e nisso ele vai descobrir a forma de comunicar com essa adolescente. Só que a história vai desenvolver até a fase adulta, a juventude, adulto. Então isso vai longe. E nesse tempo, nesse período, acontecem reviravoltas, surpresas e muitas surpresas. Então assim, uma história bem bacana, com um final totalmente surpreendente. Tá aí, gente. 1000 Cartas, um Amor. Davis Foz, aqui uma publicação da editora Viseu, tá disponível no Amazon.
Isso, Amazon, lojas americanas, Shoptime, Livraria Cultura e outros, até fora do país é vendido. E-book, né? Tem o formato e-book e o livro físico. Davis Foz, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Valeu. O professor de Milena Pereira. Pela aparência do professor, esse camarada seria um professor da malandragem? Não, ele é um professor bem misterioso, na verdade. Você, durante o livro, vai ter vários segredos, várias coisas para você descobrir. É um romance, mas é um romance com suspense. Tu não pode dizer se a disciplina dele é sexologia, alguma coisa do tipo? Muito pelo contrário, é uma pessoa séria, bem misteriosa. Ele dá matérias mais de direito, de sociologia, mas há aquela parte galã, sim, sem dúvida, né? Exatamente. A gente está vendo aqui o cara posudo, tentando falar direito para quem não quer escutar direito. Tá aí, gente. Milena Pereira e o seu professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Ouvi chover poesias. Nós, poesias para tardes ensolaradas. E aqui, poesia inédita, em que ela faturou o 5º lugar. Eu estou falando de Priscila Cruz. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho sobre o livro que está em destaque aqui na Flinit. Então, esse é o meu livro, Ouvi Chover Poesias. É um livro que está dividido em 3 partes. Essas partes é a primeira, por exemplo, é um convite ao leitor para ele mergulhar no mundo da poesia e se chama Chuva. A segunda parte é um pouco mais densa, reflexiva. É um convite para o leitor refletir sobre coisas da vida mais complexas, né? Coisas mais complexas da vida. Então, tem ali uma poesia sobre morte, tem poesia sobre vida, tem uma poesia também em homenagem ao Museu Nacional, que é uma grande homenagem ao Museu Nacional. Enfim, e a terceira parte, que é a parte chamada Arco-Íris, que essa parte é como se fosse uma mensagem para o leitor. Olha, leitor, as coisas não são tão boas nem sempre. E também nem sempre elas são tão ruins. Se a gente não tiver esperança para caminhar, a gente não sai do lugar. Então essa parte é a parte chamada Arco-Íris. E esse é o meu livro, Ouvi Chover Poesias. Está sendo aqui exposto na Flinit. Agora fala um pouquinho sobre as antologias que você participou. Então, essa poesia aqui, a poesia inédita, concurso Novos Escritores, foi a poesia que eu ganhei em 5º lugar no concurso nacional de novos escritores. A poesia que eu ganhei aqui, uma poesia em homenagem às vítimas de Brumadinho. E tem esse daqui também, que é Nós, Poesias para Ler em Tardes Ensolaradas. Também é uma antologia que eu participo, pela editora Lura. Tá aqui, gente. 2 antologias, a Antologia Nós, a Antologia Poesia Inédita e Ouvi Chover Poesias. E tem mais essa daqui, né? Professores, pesquisadores de educação de jovens e adultos. É algum material paradidático? Exatamente. É um material, né, de artigos científicos, né, artigos acadêmicos, que fala sobre educação de jovens e adultos. Uma parceria com a UFRJ e professores da UFRJ. Foi um grande prazer participar dessa coletânea de artigos. Também estou aqui expondo na Flinit. Tá ok, gente. Tá aí para vocês. Priscila Cruz, aqui expondo seus trabalhos. Obrigado. Muito prazer. E, aliás, eu quero dizer que assim, esse evento está sendo muito importante para a gente, enquanto autor, está divulgando o nosso trabalho aqui. E todo esse material que está aqui exposto, de muita qualidade, o espaço que tem para a gente poder estar conversando sobre a nossa obra, também é muito bacana. Está sendo um prazer participar desse evento, tá? Um parabéns para a organização. Show de bola. Valeu! A dupla face do crime. Os agentes da lei e o crime que eles mesmos cometeram. Ou será que é alguma mistura de Tropa de Elite com Brasileirinhas, Rômulo Barão? Então, o objetivo aqui é criar uma mitologia das ruas, você criar personagens que podem ser encontrados em qualquer bar ou qualquer esquina e esses personagens cresçam, né, na sua vida, cresçam na sua expectativa, né? Então você tem aqui, em alguns capítulos você é uma lutadora de MMA, em outros capítulos você é um publicitário que tem que salvar a Petrobras, né? E aí você, em um terceiro capítulo, você tem uma terceira protagonista, que é uma engenheira, que vai juntar toda essa galera. Esse triângulo amoroso, pela primeira vez, aparece numa obra de suspense. E aí tudo pode acontecer. Essa engenheira não é política, não é ligada ao PT?
Não, não. Tudo vermelho? Não, essa engenheira é da parte naval, é de estaleiro. A união desses três é que vai levar a gatilhos perigosos que ativam um no outro personagem, né, que pode levar a um final trágico ou não. O legal é você acompanhar o drama dos personagens. Um dos personagens tem uma dupla personalidade que surge quando ele está sob efeito de alguma droga, né? E aí ele que vai causar todo esse caos nesse triângulo amoroso. E é bacana você ver como pano de fundo as nossas cidades aqui, né? A gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem São Gonçalo, Niterói. Acompanhar seres humanos crescendo até se tornarem mitologia das ruas, né? A nossa mitologia. Tá aí, gente. A dupla face de Rômulo Barão aqui pra vocês na Flinite. Obrigado, meu filho. Valeu, muito obrigado, hein, galera. Valeu. Falou. Espelho da alma. É aquela coisa que o livro tá falando, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito ou existe alguém mais imbecil do que eu? E tá aqui alguém que vai falar a respeito do livro que, não obstante o seu nome, ela é um doce de criatura. Paula Vinagre, vai lá. Boa noite. Eu hoje estou aqui para falar do meu livro Espelho da Alma, que é um thriller psicológico. O livro ele é dividido em duas partes, que tem como um espelho. A pessoa, através do espelho, vai desnudar a sua alma, colocar para fora os seus desejos mais secretos. A primeira história conta a trajetória de dois irmãos, que eles vão se envolver numa série de assassinatos, e o espelho será a chave mestra para desvendar quem é o assassino. A segunda história é sobre uma mulher. Ela sofre um baque emocional muito grande e, através do espelho, tentará solucionar os seus conflitos. No final, as duas histórias se fundem, um desfecho emocionante. O leitor ficará perplexo. Como isso aconteceu? Como foi possível? Tá aqui, gente. Quem quiser conferir, aqui na Flinite e também nas melhores livrarias, Espelho da Alma, de Paula Vinagre. Muito obrigado, meu anjo. Eu agradeço. Daí. Valeu. Aqui comigo está Marcelo Assetti. O que é que tem dentro desse ovo? Porque, afinal, essa festa é Natal. Aliás, nós estamos nos aproximando do Natal. E há setetos em que ele trabalha a poesia exatamente na metodologia clássica de se fazer poesia. Versos e mais versos aqui, todos em redondilha maior. E aqui tem poesia. Fala sobre cada um deles, Marcelo Assetti. Olá, eu sou Marcelo Assetti. É um prazer estar aqui na Flinite e eu estou trazendo aqui um pouquinho do meu trabalho. Tem uma publicação em romance, que é o PS Depois de Tudo. Ele é o PS de uma carta, né? Que é aquele espaço onde a gente diz, mesmo depois do fim, as coisas que ainda precisam ser ditas. Então, um livro que começa no fim. Interessante colocar. Tem o PS da carta, todo o livro em formato de carta. Tem também meus livros de poesia, né? Eu tenho Poesia, que foi o meu primeiro livro. Poesias livres, né? Isso, ano que vem faz 10 anos. São todos poemas que tratam do tempo, a falta de tempo, né? E o Acetetos, que é um livro dentro de um formato que eu fui trabalhando e desenvolvendo. Então é um livro dividido em 7 livros. Cada um dos 7 livros tem 7 poemas. Todos os poemas com 7 versos e cada verso com 7 sílabas poéticas. Então é todo em torno do número 7. Você se inspirou nos cordéis, se inspirou nas trovas, nas chamadas glosas portuguesas? A minha proposta foi cortar o soneto pela metade. Então, em vez de 2 quartetos e 2 tercetos, eu enxuguei o soneto, botei ele mais rápido, mais sonetilho, com 1 quarteto e 1 terceto. E com essa métrica reduzida, em vez do verso heróico de 10 sílabas, eu coloquei a redondilha maior. São 7 sílabas poéticas. 2 literaturas infantis aqui? Exatamente. Eu tenho o Porquê Afinal Essa Festa Natal, que foi lançado, a primeira tiragem dele foi em 2014. É um menino que quer saber por que existe a festa de Natal, né? O livro é todo escrito em rima, em formato de poesia. Então a sonoridade da poesia, da rima para criança é muito bom. Os pais até me passam isso, que é muito gostoso ler com a criança. Instila a musicalidade e a criatividade. Isso prende a atenção. E tenho também o livro musical, O Que É Que Tem Dentro Desse Ovo, que está lançado em livro, em CD e também
em todas as plataformas digitais, tem a música para ouvir, para baixar. E recentemente ele virou animação. Então no YouTube, se você colocar o que é que tem dentro desse ovo, tem o desenho animado para assistir também. Animação 2D ou 3D? 2D. Então, beleza, tá aqui, gente. O que tem dentro desse ovo? Pra quê? Afinal, essa festa é Natal, Acetetos, tem poesia. PS, depois de tudo aqui, tem mais livros aqui. São quantos livros ao todo que você escreveu, hein? Ali tem vários livros que eu organizei, né, que são livros, antologias com diversos autores, em que eu tenho um poema, um conto, e que eu fiz a organização. E aqui eu tenho 6 livros meus, né, que aí são todos de autoria minha. E esse aqui que é o mais recente, que é o 7 Palavras sobre Nada, ou Quase Tudo, que eu lancei esse ano na Bienal Internacional do Rio, que são todos textos com 7 palavras. Tem contos, tem poemas, reflexões, todos com exatamente 7 palavras. Tá, beleza então. Marcelo A7, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, uma ótima Flinite para todo mundo. Valeu! Uma banca, 2 expositores completamente diferentes. Um em estilo mangá e o outro tentando transformar os quadrinhos em um cordel. E aqui fazendo alusões a determinadas coisinhas, olha só. Tem uma chuva acontecendo aqui do pessoal que foi solto pelo STF. Como é que é o negócio aí? Explica direito. Boa tarde, eu sou o Jorge. Bom, isso aqui na verdade não são cordéis, são fanzines, que eu fiz com papel colorido mesmo. São histórias em quadrinhos, sempre retratando coisas do nosso dia a dia, ou fazendo crítica, ou colocando alguma coisa engraçada. Bom, permita-me apresentar aqui A Chuva de Cocô, o meu clássico. Que merda. Eu falo de uma cidade sendo castigada por uma chuva de fezes. Essa cidade é Curitiba? Não, não é Curitiba, mas bem que podia ser, merece. É mesmo, né? Com toda certeza. Quem é que tá aqui? Lula, Palocci? Fala pra mim. Não, não tem nada de político, não. Como é que seria essa cidade sendo acossada por uma chuva de bosta? Vem uma nuvem e sai chovendo cocô. What? Já tô acostumado. Coitado. Que coitado o quê? Ele é um cocô. Todos eles aqui disponíveis para vocês aí na Feira de Niterói, exatamente a antítese do óbvio aqui nessas literaturazinhas em quadrinhos bem parecidas com cordéis. Tá aí, Ataque das Bolas de Natal, alguma nova pérola da cinematografia trash? Foi bem trash mesmo. Eu fiz inspirado no Ataque dos Tomates Assassinos. E um detalhe, esse das Bolas de Natal foi inspirado numas bolas de Natal feias que eu vi lá em Caxias. Estavam montadas bonitinhas no poste e era desse formato aqui. Parecia bicho. Caralho, cuzão. Pelo amor de Deus, eu saio correndo de uma bola de Natal. Eu não poria uma bola de Natal dessa na minha árvore. Aí eu comecei a pensar besteira e saiu o Ataque das Bolas de Natal. Estou pensando em fazer a vingança das bolas de Natal. What the fuck? E você só vai usar bola de Natal ou vai usar alguma outra coisa pra fazer trash? Não, eu já usei aqui o Cocô Assassino. Né? Já tem um filme, o Boster Monster, que tá rolando aí na edição pra vocês assistirem, que ele tem mais ou menos essa abordagem. Isso daqui eu fiz inspirado no filme Tilerama, que tinha uma historinha lá chamada Wadzilla, que tinha um espermatozoide assassino. Tem também aqui, ó, Conde Combrácula, a Combi Vampira. Mas esse é vampiro raiz, esse morde. Cinematógrafo trash aqui pra vocês, contando as suas histórias em quadrinhos. Jorginho do quem? Bom, eu sou Jorge Antônio, mais conhecido como Jorginho. Jorge Antônio, Jorginho, aqui pra vocês, apresentando essas pérolas maravilhosas. Valeu! Eu tava introduzindo aqui a matéria e a gente tava mostrando alguns HQs aqui agora no estilo mangá e todos eles, a exemplo dos anteriores, calcados em cinematografia trash. Não é isso? Tu fala português mesmo, pensei que tu fosse australiano. Poxa, tá vestido igual o Crocodilo Dundee, igual o Indiana Jones? Parecido, né? Parecido. Na verdade,
tô fantasiado desse personagem aqui, ó. Ele é um bandeirante, então as histórias dele se passam na época do Brasil colonial, mas as revistas elas têm um estilo mais HQ americano, né? Não é muito puxado pro mangá, não. E só que assim, o conteúdo ele é baseado na nossa cultura, na nossa mitologia. Essa série já possui 4 volumes e um livro de RPG de mesa, né? Mostrando um bandeirante, que eu tô fantasiado desse personagem, né? Como falei. Esse bandeirante ele investiga uma série de crimes no período do Brasil colonial. Ao final de cada aventura, eu vou revelar para o público o que seriam as histórias reais do passado que viraram as lendas do folclore que a gente conhece hoje. Ele delata outros bandeirantes, como por exemplo, Borba Gato, Fernão Dias Paz de Leme. Não, então, nas histórias... Ação premiada, tem... É por aí, cara. Eu falo sobre essa questão política da época, né, envolvendo os jesuítas, né, os nobres. E tem muita pesquisa, cara. É um material bem bacana porque quem lê se diverte, né, e ao mesmo tempo ele está absorvendo conhecimento, né. Mas também tem outras coisas, cara. Não sei se dá para mostrar aqui, ó. Claro. Falo sobre um super-herói brasileiro que é o Xamã, né? Ele é o único super-herói que se transforma em boitatá, curupira, lobisomem, yara, etc. Então ele é o próprio folclore. Ele é um Shang Tsung, né? Ele é um Shang Tsung brasileiro, né? É que você usa as referências mais de mangá, né? Eu acho isso legal, cara. Do videogame, Shang Tsung, Mortal Kombat, é que ele se transformava em tudo. É verdade. E na verdade ele aqui é possuído, né, por espíritos da terra e ele dá forma física a esses espíritos para eles poderem se defender aqui no nosso plano. E aí essas criaturas que ele se transforma, nós passamos a chamar de boitatá, de lobisomens, de curupira. Então ele, para você ter ideia, ele é o único super-herói que político honesto, chupa-cabra, mulher virgem. Pode ser também. Ainda não apareceu não, mas posso botar. E o legal é que ele é o único super-herói que existe dentre esses milhares da Marvel, DC, heróis japoneses, europeus, enfim. Ele é o único que possui esse poder, né? Então o Xamã também é bem legal. E eu tenho terror trash pesado, você falou aí de política, né? Da delação premiada e tal. Exatamente. Aqui eu faço umas críticas. Alguém fazendo, petista fazendo Sérgio Moro assado, como é que é? É quase isso, cara. Aqui eu não defendo bandeiras partidárias, mas na época em que eu escrevi, ainda era o governo do Temer, né? E alguns dos políticos que afundaram o Rio de Janeiro, né? Então aqui tem o Eduardo Paes, o Cabral, o Pezão. Opa, né? Deixa eu colocar mais próximo aqui. Dá uma olhada tá aí. Aqui o Luiz Fernando Pezão, tá aqui o Cabralzinho com seu guardanapinho ao lado do Paes, entendeu? Mas Mas eles estão devorando, sabe quem? Ó? Essas desgraças todas aí que eles estão devorando solaparam povo. os cofres fluminenses. Esse é representado pelo povo. Né? Isso aí. Então aqui é uma crítica em geral, não é partidária, né? Mas é uma crítica em geral. O povo literalmente sendo devorado por nossos governantes. Então, essas histórias de terror mais pesadas, eu mostro um grupo de psicopatas raptando pessoas no Rio de Janeiro e comercializando a carne e os órgãos para consumo. Né? São os Coringas HQ, né? É uma mistura, né, de Hannibal, de Dexter, de Jogos Mortais. Aliás, eu recomendo o Coringa feito pelo Joaquin Phoenix. Pô, cara, eu quero tanto ver, cara, não vi ainda. Não... Assista que vale a pena, muito bom. Falta tempo. Produzir quadrinho, participar de eventos, vender churrasquinho, não de carne humana, mas eu vendo churrasquinho na rua também. Ah, tá. E, poxa, ainda faz HQ, mostrou aí a Rede da Carne, que é um tráfego de carne órgãos, e né? órgãos humanos, mas para consumo, né? Não é para transplante, mas para consumo. Então esses são meus materiais, né? Eu sempre procuro trazer brasilidade, né? Brasilidade para os quadrinhos. E é isso, gente, né? Consumam também material nacional que também tem qualidade aí. Show de bola. Valeu aí. Exatamente. A gente tem todo tipo de material aqui. A gente tem desde uma pseudo-literatura de cordel até uma produção aqui muito bem acabada de HQs no estilo mangá, ou com uma temática trash, ou então com uma abordagem um pouquinho mais crítica, ou trazendo uma nova legião dos super-heróis brasileiros. Então aqui os contatos
Eberton Ferreira, vamos lá? Isso aí, ó. São meus contatos aí para quem quiser dar uma olhadinha, vai estar aí já aparecendo no vídeo. Tem meu Zap, Instagram, Face, blog, né, o e-mail. E se me permite também falar, mostrar para vocês, ó. A NIT Comics, tá? É um evento que já aconteceu aqui nesse mesmo local onde está havendo a FreeNIT. Foi em maio desse ano. Foi uma feira literária com foco maior em quadrinhos, né? Foi o inverso do que está sendo hoje aqui. E já tem data marcada para ano que vem, vão ser dia 22 e 23 de maio de 2020. A gente vai estar aqui no Praia Clube São Francisco, nesse mesmo salão, com a segunda edição da NIT Comics. Tá? Eu espero vocês aqui, vai ter muito quadrinho bacana, com um artisala enorme, com artistas que vão premiados, que vão para a Comic Con, eles estarão aqui também, são daqui de Niterói, do Rio, da Baixada, né? E a gente também vai ter editoras lançando novidades, colecionadores vendendo raridades também. Então venham para cá que a NIT Comics, ó, vai ser demais. Com toda certeza. A gente vai estar aqui mais ou menos cobrindo para vocês. Tá aí um pouquinho dos HQs aqui do nosso querido Eberton Ferreira e ao lado aqui o Jorginho com as suas pseudo-literaturas de cordel. Valeu! Valeu, galera, valeu! Até lá, hein? Azul de 1 minuto. A experiência da maternidade de Luísa Benevides. Tudo bem? Oi, tudo bom? Então, esse livro é um livro de poemas artesanal que eu escrevi quando eu me tornei mãe, há 2 anos atrás. Você só tem esse livro escrito, só? Sim, só tenho esse livro. Na verdade, eu estou começando agora. Eu lancei esse livro tem 2 meses. E ele foi todo feito artesanalmente, né? A costura, a capa em serigrafia, a diagramação eu aprendi a diagramar também. E são poemas que eu fui escrevendo quando eu estava grávida, durante o puerpério. Aí, gente, Luísa Benevides e o seu Azul de 1 minuto. Muito obrigado, tá bom? Obrigada. Valeu. Se prepara, tá? Ele tá com o temporizador e tudo. 1, 2, 3. Não é foto, é vídeo. Não é foto, é vídeo. Agora que eu vi que tá ali o ré. Se liga no disparador, tá bom? Atenção. Não é foto, é vídeo. Não é foto, é vídeo. E tá eu. Vou te marcar lá no Insta, tá bom? Não é foto, é vídeo. Se quiser exibir o vídeo, vou te marcar. Sempre a palavra Niterói está nas nossas reuniões. Por isso a editora chama Itapuca. Nós fizemos uma antologia. É vídeo. Ué, gente. É vídeo, meu amor. Não é foto. Então tá. Todo mundo numa foto, tá? Juntou todo mundo? Juntou? Inclusive Indiana Jones juntou? Vamos lá, todo mundo vai ser marcado no Instagram, tá bom? O temporizador tá ativo, vamos lá. Um, 2, 3, não é foto, é vídeo. Se quiser amarrar o cabelo, vamos lá. Opa! É nóis. Vou te marcar no Instagram. 1, 2, 3. Não é foto, é vídeo. Não é foto. Pegar aqui o livro? Exibe o livro. Exibe o livro. Isso aí. Celso vai acabar. Celso daqui a pouco vai começar a escrever no livro de poemas. Não é foto, é vídeo. Pô, sacaneando. No Instagram vocês, tá bom? Vamos lá. Atenta ao temporizador. 1, 2, 3. Não é foto, é vídeo. É vídeo. É vídeo. Inclusive pra eu te marcar no Instagram. Olha o temporizador.
Não é foto, é vídeo. Pode deixar que eu vou te marcar lá no Instagram, tá? Não é foto, é vídeo. Valeu. É vídeo, valeu. Tem eu em primeiro plano, mas a galera. Vamos lá. Eu em primeiro plano, mas a galera. Vem, quem estiver atrás da minha cabeça. Mais pra frente, vamos lá. Vamos lá. Tem neguinho sumindo aí, tem neguinho sumindo. Vamos lá. Atenção, galera. Olha o temporizador. Atenção, Brasil! Não é foto, é vídeo! Não é foto, é vídeo! E é tosse também! Literatura é aquele negócio, quando nós estamos em um evento que ele é ligado à literatura, toda vez que a gente entra, a gente não consegue mais sair. Tá aí, pessoal. Um pouquinho do que foi a Feira Literária de Niterói, edição 2019. Assim sendo, ficaremos por aqui, prometendo voltar numa outra oportunidade com mais, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir. E lembre-se sempre, com Deus à frente, tu é muita coisa, meu filho. Fiquem todos com ele, portanto, e a gente se vê, como sempre, one more time. See you later.